O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, na expectativa da vinda do Senhor, nós devemos, a partir da palavra de Deus deste dia, devemos ter presente que tem um pecado que nos impede de receber o Senhor em nossos corações. É o pecado do orgulho. Nós ouvimos na primeira leitura, na profecia de Sofonias, este alerta, o alerta de Deus em relação ao orgulho que infelizmente se manifesta no coração de todos nós. Ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana! Ela não prestou ouvidos ao apelo, não aceitou a correção, nem se aproximou, não teve confiança no Senhor, nem se aproximou de seu Deus. O Salvador, ele entra no coração dos humildes, daqueles que verdadeiramente, de alguma forma, manifestam a necessidade de salvação. Os orgulhosos não precisam, porque são cheios de si, porque são autossuficientes, não precisam do Salvador e, portanto, não têm os seus corações abertos para receber o Filho de Deus Salvador, para celebrar o mistério da vinda do Senhor. Não tem os corações abertos. É um alerta que Deus nos faz para que nós, como discípulos missionários de Jesus Cristo, possamos trilhar um caminho sincero, coerente de conversão, tendo a coragem de renunciar toda a tentação do orgulho, da prepotência, da autossuficiência. E louvado seja Deus, porque mesmo desmascarando o mistério deste pecado, o pecado do orgulho que brota no coração humano, mesmo desmascarando este pecado, Deus, por meio da profecia de Sofonias, toma a iniciativa para tocar os nossos corações, para operar
a maravilha da libertação da escravidão do orgulho. E por isso, Deus, através da profecia de Sofonias, diz: darei aos povos nesse tempo lábios purificados, para que todos invoquem o nome do Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Sim, eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer de meu santo monte motivo de tuas vanglórias. Eu deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, homens e mulheres que verdadeiramente testemunham com a sua vida a humildade do Senhor, para que através desse testemunho todos possam se converter, renunciando uma vida de orgulho, de arrogância, de vanglória, de vaidade, para assumir a virtude da humildade, de um coração continuamente necessitado do Salvador. No Evangelho de hoje, nesse trecho do capítulo 21 do Evangelho de São Mateus, Jesus conta uma parábola às lideranças religiosas do povo de Israel, justamente porque Jesus queria provocar a conversão dessa liderança religiosa. Eram religiosos, no entanto, eram cheios de si. Eram religiosos, tinham atos religiosos, liam as Escrituras Sagradas, mas os seus corações eram empedernidos, os seus corações estavam endurecidos à ação da graça de Deus, à ação da conversão. Mas eram líderes religiosos, eram referências religiosas para o povo de Israel, e por isso Jesus queria também a conversão desses irmãos. E por conta disso, Jesus conta essa parábola desses dois irmãos. O mais importante é ter presente o testemunho daquele irmão que o pai pediu para trabalhar na lavoura, trabalhar na vinha, e num primeiro momento ele disse que não iria, mas depois, arrependido, foi. Jesus coloca em destaque o testemunho desse irmão. Por quê? Justamente para demonstrar a importância do arrependimento. Se nós tomamos consciência que por muitas vezes o orgulho, o pecado do orgulho se manifesta em nossas decisões, em nosso agir, também Jesus coloca em evidência a importância de nós nos abrirmos à graça da conversão pelo arrependimento. Pelo arrependimento. Esse tempo do advento é também um tempo propício para que nós façamos uma revisão sincera de vida, uma revisão sincera das nossas escolhas, para que com a graça de Deus possamos dizer não ao pecado do orgulho, à rebeldia, à prepotência contra Deus, contra os mandamentos de Deus. E assim, assumirmos decididamente uma vida de simplicidade, de humildade, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de serviço, de amor aos irmãos, sobretudo os irmãos mais necessitados. Diante do testemunho deste filho, que num primeiro momento disse não, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha do pai, Jesus diz às autoridades religiosas de Israel: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus disse àquelas autoridades religiosas de Israel
foi um verdadeiro escândalo. Imaginem vocês, Jesus falando para líderes religiosos do povo de Deus, falando que os publicanos, corruptos, injustos, trapaceiros e as prostitutas imorais vos precedem no reino de Deus. Meu Deus do céu! Mas Jesus explica por quê. Justamente porque João, se referindo a João Batista, veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele, não abristes os vossos corações à graça da conversão. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele, se arrependeram, acolheram a mensagem de conversão. Vós, porém, vendo isso, ou seja, vendo que eles, publicanos e prostitutas, se convertiam pelo ministério de João Batista, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer em João. É por isso, irmãos e irmãs, que nunca é demais pedir ao Espírito Santo que Ele faça brotar verdadeiros frutos de humildade em nossos corações, frutos de simplicidade, coração sempre aberto à graça da conversão a Deus, conversão ao amor a Deus, conversão ao amor ao próximo, para que nós, que procuramos no nosso dia a dia colocar em prática os mandamentos de Deus, que procuramos no dia a dia seguir os passos de Jesus, que nós não caiamos no pecado do orgulho e talvez no pior pecado, que é o orgulho espiritual, de pessoas que frequentam a religião, mas que se deixam, por conta de suas práticas religiosas, se deixam enganar e seduzir pelo maligno, a ponto de achar que por conta das suas práticas religiosas são bem melhores do que tantas outras pessoas e por isso não necessitam mais do dom do Salvador. Que Deus nos livre desse mal, irmãos. Que Deus nos livre desse mal. E para isso, nos abramos ao arrependimento. Nos abramos à graça da conversão, renunciando ao orgulho, sobretudo o orgulho espiritual, para que, trilhando um caminho de humildade, verdadeiramente possamos adorar a Deus, servir ao reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.